Olá, estamos começando mais um programa Ecleticomania, transmitido pela TV Osasco, canal 6 da NET, também pela TV Guarulhos, canal 20 da Big TV, pela Eco TV para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, canal 96 da Vivax, pela TV Integração para São José dos Campos, TV Nova Imagem para Santos, TV Bauru, TV Marília e TV Mogi, para Mogi das Cruzes. Hoje nosso entrevistado é Antônio Cláudio Flores Piteri. Ele tem 40 anos, é descendente de italianos e peruanos, filho de Graciela e Iguaçu, casado com Viviane, recente ainda, né? Noivo fresco, há 4 meses apenas, é do signo de Touro, tem um defeito muito grande, torcedor do Palmeiras. Formado em Direito pela Unifiel há 6 anos, entrou na vida pública através do DNA do seu pai, primeiro prefeito da cidade de Osasco, que se elegeu em 1967, Iguaçu Piteri. O Cláudio se elegeu vereador em 1988 pela primeira vez com 2.347 votos e desde então se reelegeu por mais 4 mandatos, está no seu 5º mandato. Foi da situação por um período, em outros tempos, e hoje é uma das vozes mais incisivas da oposição osasquense. Estamos hoje aqui com o vereador e meu amigo Cláudio Piteri. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa, podendo conversar um pouquinho a respeito da nossa cidade e das nossas atividades. Tá no DNA a política? Não teve jeito? Como é que é? Você tinha quantos anos quando teu pai foi prefeito a primeira vez? Eu tinha 21 anos. Quando meu pai foi prefeito a primeira vez, quando meu pai se elegeu, minha mãe estava grávida. Uhum. E quando meu pai tomou posse, minha mãe ainda estava grávida. Eu nasci ao longo do primeiro ano de mandato do meu pai. Você nasceu já filho do prefeito? Já, o pessoal fala que eu já comecei a fazer campanha na barriga da minha mãe. Né? Então, desde então, a gente gosta mesmo, participava, ajudava. E desde os 21 anos na Câmara Municipal, né, trabalhando aí pela cidade. Tem que estar no sangue para estar na política? No sangue que eu digo... No sentido, às vezes a gente usa algumas frases relacionadas à política e sempre soam pejorativas. Né? Política está no sangue, mas no sentido bom, de se envolver, de estar atento ao que está acontecendo na cidade, de ter, em determinados momentos, paciência de discutir e de levar alguns projetos adiante através dos trancos e barrancos. Tem que estar no sangue para ser político? Tem que gostar, tem que ter vocação. Né? Existem algumas atividades onde a vocação é muito importante. E a política é uma delas. Você colocou muito bem. Não é fácil ser político, não é fácil ser homem público, num país que atravessa frequentes crises políticas, onde a imagem do político ela sempre é maculada, e eu não sou aqueles que digo que não existem motivos para isso, não. Sim. Existem motivos, né? Claro que existem. Então, as pessoas colocam tudo numa coisa só, né? Todos os políticos são dessa forma, todos os políticos são iguais, e a gente acaba ficando preocupado em buscar mostrar que também existem políticos que trabalham de uma outra maneira. Então tem que ter essa vocação, tem que gostar. Às vezes a gente se afasta um pouco da família, sim, fim de semana, atividades. Então tem que ter muita vocação e saber compreender que muitas vezes a revolta das pessoas ela não se dá por um ato seu, mas se dá por um ato daquela classe onde você também está inserido. Né? 5º mandato. Se eu tiver errado, você me corrige. 4 vezes você foi situação. Não, 3 vezes. No meu primeiro mandato, você como prefeito oposição. Francisco Rossi, eu era oposição também. Então você estreou na oposição. Comecei na oposição. Depois, por 3 mandatos, foi situação e agora volta a ser oposição. Outra coisa que às vezes o pessoal de casa não consegue entender direito. O que é ser oposição? O que é ser situação? As pessoas imaginam assim, o cara é da situação, ou seja, ele é amigo do prefeito, já mistura situação com amizade, nem sempre é assim. Nem sempre. E, bom, o que o prefeito pôr lá, ele vai votar a favor, e quando ele é oposição, o que o prefeito colocar lá, ele vai atrapalhar. É necessariamente assim? Ou deve ser necessariamente assim? Não, muito pelo contrário. Tem que haver sempre um ponto de equilíbrio. Tem que entender sempre que tudo que uma administração faz não é ruim para a cidade. A gente até teve oposição aqui
em períodos passados, onde as pessoas se portavam dessa maneira. Né? Olha, do prefeito, eu sou contra. Nós hoje lá na Câmara somos 4 vereadores na oposição, a bancada do PSDB hoje lá na Câmara faz oposição, e eu optei por fazer oposição desde o princípio, de ficar na oposição, por algumas razões. Primeira delas, eu fui líder da administração anterior, da administração do prefeito Celso Gidio. Sim. Então eu achava que eu não podia, eu tinha que manter, por uma questão de coerência, manter a mesma posição, de continuar defendendo. E eu imaginava, como aconteceu, que haveriam muitos ataques à administração anterior. Essa administração começou muito olhando no retrovisor, né? Lá atrás, e patinando nas iniciativas, e justificava um pouco essa falta de ação, jogando a responsabilidade na administração anterior. Sim, herdamos uma situação insustentável, que não era verdadeiro. Então a gente, eu já imaginava que isso acontecesse, e dentro disso já tinha optado por ficar nessa posição. E segundo, porque eu acho que precisa haver uma visão crítica da administração. Não é bom para nenhuma administração ter todos os vereadores ao seu lado. As pessoas deixam de falar o que está acontecendo na cidade. Então, dentro dessa situação também, é que nós procuramos ficar apontando falhas. Aquilo que é bom, basta as pessoas que acompanham a Câmara, sabem que a gente vai lá, vota, não tem dificuldade nenhuma. Agora, existem falhas, e essas falhas a gente tem procurado apontar. E é saudável para a cidade como um todo. Nós vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Segura aí, rapidinho, a gente vai estar de volta. Estamos de volta com o programa Ecleticomania. Hoje, com o nosso vereador aqui da cidade de Osasco, Cláudio Pitteri. Eu cometi um erro histórico aí, eu vou corrigir. O Cláudio me corrigiu aqui. Eu falei que o Guaçu foi o primeiro prefeito da cidade de Osasco. Não foi, foi Irantes Sanazar. Mas até me justifico da seguinte maneira. Foi o primeiro político, o primeiro nome, primeira pessoa relacionada à política que eu conheci. Eu, aos 8 anos, minha mãe, dona da Academia Panteras, fez a inauguração da academia em 1980. E um tal Guaçu Pitteri, prefeito da cidade de Osasco, foi na inauguração. Então a primeira referência que eu tive do que era político, prefeito, foi o seu pai. Mas você só tinha 8 anos em 1980? Não vem de sacanagem, não. Vamos continuar a entrevista aqui, que é vereador ou é humorista? Não vem, não. É que eu te conheço faz tempo. Não, é que eu estou bem conservado. Não vem, não. Ô, Cláudio, bom, sendo oposição, e você falou uma coisa importante, não é saudável para a administração nenhuma que haja só elogios, porque não tem como prefeito nenhum, não existe ainda o prefeito biônico que consegue ter olhos, ouvidos e mãos para abraçar uma cidade, que Osasco não é nem tão grande como extensão, mas é grande no número de problemas, de habitantes, de ruas, é uma cidade muito grande, apesar de não ser extensa. Então as críticas são boas até para manter alerta o prefeito ou o governo de maneira geral. Sendo oposição, o que uma bancada de oposição tem por função, além de corrigir esses, alertar sobre possíveis erros? Tem que ficar atento a mais o que ali no dia a dia da Câmara? Olha, atento na questão interna da Câmara, atento a prazos, tramitação dos projetos, pareceres, erros dos projetos. Hoje eu sou presidente da Comissão de Justiça da Câmara, que é a comissão mais importante. Infelizmente a gente tem encontrado muitos erros na elaboração dos projetos por parte do Executivo. Há uma crise interna dentro da Prefeitura, os procuradores não têm sido consultados quando da elaboração dos projetos, não da confecção, mas a respeito da constitucionalidade de algumas propostas que estão sendo encaminhadas para a Câmara, e os procuradores que devem participar e devem opinar nessas questões, não têm sido consultados. Então, na questão interna, é basicamente isso. E é claro, acompanhamento do dia a dia do que acontece na sessão. Se há quórum para votação dos projetos, isso a gente sempre fica muito atento. Não que, e eu não acredito nisso mesmo, porque conheço a formação dos vereadores, cada um tem a sua posição política, que eu respeito, mas ninguém vai chegar lá e falar, olha, houve 11 votos, absolutamente.
mas às vezes as matérias têm quórum diferenciados para serem apreciadas. Cautela e caldo de então, galinha não faz às mal a vezes ninguém. o pessoal não percebe mesmo que essa é uma matéria que precisa de tantos votos, aquela. Entendi. Então a gente também fica sempre meio atentos a isso. Seguindo a tua linha de raciocínio e até fugindo um pouco dessa parte mais técnica que a gente está falando do discurso do vereador oposicionista, mas seguindo mais para a parte prática e seguindo a tua linha de raciocínio, aonde estão as atuais falhas, já que os acertos são visíveis? Estou seguindo a tua linha de raciocínio. Os acertos são visíveis, as falhas têm que ser apontadas. A ponte, o que está acontecendo? O que Osasco precisava sacudir aí que não tá funcionando? Eu me preocupo muito com os destinos dessa administração. Acho que está devendo muito para a cidade. Existem muitas situações em várias áreas, né? Agora, sem dúvida nenhuma, saúde, pelo volume de reclamações, pelo volume de reivindicações, houve a desativação de alguns serviços da Policlínica da Zona Sul. Isso trouxe um transtorno, especialmente para os moradores da Zona Sul da cidade, que hoje tem que ir para a Zona Norte, ali na Getúlio Vargas. Sim. Não só pelo número de pessoas, mas se você pega uma pessoa que está, por exemplo, no Conjunto dos Metalúrgicos, é mais fácil para ela ir ao Hospital das Clínicas do que a Policlínica da Zona Norte, pela questão de logística do transporte. Então, a saúde está abandonada realmente, não houve investimento nessa área, não houve, por exemplo, a inauguração de um posto de saúde pela atual administração, nenhum pela atual administração. Mas eu já ouvi o discurso de que a cidade está, vamos dizer, ela está aparelhada. Sim. Nós temos que melhorar o aparelhamento. Eu já ouvi esse discurso. Eu ia chegar lá. Além de não ter havido investimento, deixou sucatear o que existia. Tá. Né? Realmente, eu até acho que, num ponto ou no outro, ainda falta um posto de saúde, estrategicamente falando. Agora, não podia ter deixado sucatear a rede de saúde da cidade como ela foi sucateada. Então, essa é uma falha. Segunda questão, as praças de esporte da nossa cidade. Eu sou esportista, eu sei que você também é. Aliás, o time da imprensa perdeu muito para o time da Câmara, né? Tem jogo dia 8 aí, nós vamos voltar a falar sobre isso. As praças de esporte da cidade estão sucateadas, totalmente sucateadas. Há uma sensação de abandono. A periferia, ela perdeu o brilho. Quem usa essa expressão é o Celso Gílio. Às vezes a gente anda aí pela cidade e ele me fala assim: Cláudio, a periferia da cidade perdeu o brilho. E a gente está muito preocupado com isso. A cidade esburacada, as praças mal conservadas, mal iluminadas, o que acaba gerando outro tipo de situação, né, em termos de segurança. Enfim, são várias situações que a gente tem procurado apontar e buscado ajudar na solução dos problemas. É mais fácil entrevistar amigo do que uma pessoa que a gente só conhece aqui na hora, ou que não tem mais intimidade, porque a gente pode apertar amigo e eu vou te apertar para render a entrevista. Duas coisas. Primeiro, quando fala em saúde, tá sucateado, tal. Isso não é uma coisa crônica do Brasil, ou seja, não está só relacionado. Eu não estou fazendo aqui papel de advogado de prefeitura, de nada disso, muito pelo contrário. Quando senta alguém da prefeitura aqui, a gente pega e aperta também. É para render a discussão. Não é um problema crônico, quer dizer, Osasco tem como melhorar isso sozinho, já que as verbas federais não chegam, ou chegam atrasadas, sei lá, sempre a gente ouve, tem desculpa para tudo. Na verdade, o que existe assim, na última campanha que eu fui candidato a deputado federal, aqui pela cidade, eu batia muito nessa tecla. Eu dizia que era preciso rever o SUS. Tá. O SUS é um sistema único de saúde que foi concebido com a Constituição de 1988. Okay. Já são quase 20 anos. Então ele precisava e ele precisa de ajustes, especialmente na questão do repasse dos recursos para os municípios, que é a grande chiadeira, né? A grande grita que existe. Que acaba servindo de desculpa para quase tudo. Sim, exatamente. Agora, a cidade, com os mesmos recursos, com os mesmos critérios do SUS, primeiro, já teve uma saúde de melhor qualidade, né, com as mesmas situações que hoje se enfrenta. Tá. E segundo, se você comparar com as médias de outras cidades, e eu não comparo com Barueri, porque Barueri
caso à parte. É um caso à parte, é a exceção, não é a regra. Sim. Né? Alguns municípios são a exceção em termos de arrecadação. Agora, se você comparar com outros municípios, qual é o meu termo de comparação? Primeiro, porte. Segundo, o per capita. Sim. Né? Se você fizer essa comparação, você vai perceber, e a gente tem dados lá na Câmara, temos nos preocupado em estudar sobre esse ângulo, você vai perceber que os níveis de atendimento de saúde no município de Osasco estão inferiores a outros municípios com o mesmo perfil. Você falou aqui, Osasco é uma cidade densamente povoada, é verdade, Sim. é a segunda da Grande São Paulo em termos de densidade demográfica, só perde de Diadema. Mas se você comparar os níveis de atendimento de saúde de Osasco com Diadema, com São Bernardo, com Guarulhos, você vai perceber que nós estamos abaixo. E é nisso que nós temos que trabalhar para voltar a fazer com que a cidade seja, como foi, uma referência, especialmente no atendimento de saúde pública. E é importante falar que é o seguinte, a gente não tem nunca, para o crescimento do município, até pessoal, você nunca tem que se comparar com quem está abaixo. Ah, não, mas aquele está muito pior. Você tem que falar, não, peraí, eu quero atingir o nível de Barueri. Ah, mas é difícil, então tá, não dá para chegar em Barueri por causa de uma série de condições, vamos mirar em exemplos superiores sempre. Isso vale para qualquer tipo de situação, até na vida pessoal. Depois dessa filosofada, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Segura aí. Estamos de volta com o programa Ecleticomania, terceiro e último bloco, falando aqui hoje com Cláudio Piteri, vereador da nossa cidade de Osasco. Cláudio, mais uma vez, falando, você me parece, pelo tanto que eu te conheço, sempre cauteloso nas críticas e embasando essas críticas em estudos, em números, em comparações, não em achômetro, né? Que eu acho que é uma qualidade que qualquer oposição deveria ter, independente de época. Que mais você enxerga aqui na cidade que tá falho, era melhor, caiu, ou já era para ter melhorado e não melhorou? Olha, você veja uma situação que nós temos aqui. Nossa cidade foi invadida por gente de fora. Né? Se você analisar hoje, 8 ou 9 secretários não são de Osasco. Eu não tenho nada contra, e eu acho até que uma administração precisa de gente de fora em algumas áreas mais especificamente técnicas. Agora, se você vai numa secretaria onde há o relacionamento com a comunidade, isso é prejudicial. E eu explico por quê. Até o secretário conhecer a realidade da comunidade, passa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Patina. E aí que ele vai começar a implementar os seus projetos. Uhum. Então, nós tivemos esse problema na área de esportes, o secretário foi substituído por alguém de Osasco. Temos esse problema na área da habitação, que é um problema sério. O secretário é um homem excessivamente técnico, tem, me parece, condição técnica, mas não conhece, preparo técnico, mas não conhece a realidade. Né? Não sabe o que acontece dentro de cada favela, não sabe qual é a liderança positiva, qual é a liderança negativa, para saber conviver com isso. Demora muito tempo para aprender e as coisas, esses projetos patinam. Então eu digo isso porque eu acho que é um excesso que está acontecendo aqui na cidade de Osasco. O que aconteceu, né, de ter 9 secretários, de ter muitos funcionários do segundo escalão, que não são da cidade, que portanto prejudicaram bastante a cidade, não por não serem da cidade, mas porque não conheciam a realidade. Eu brinco lá na Câmara que também tem outra coisa, não tem compromisso, não tem vínculo. Vai acabar a administração, eles vão virar as costas e vão embora e vão procurar se abrigar em outro lugar. Não deixam nenhum vínculo com a cidade, não tem raiz com a cidade, não vão ser cobrados. Eu sou cobrado, você é cobrado, eu ando na rua, se eu fizer alguma coisa errada, as pessoas me conhecem e vão me cobrar e eu vou continuar em Osasco. Entendi. Você também, a sua família está aqui na cidade há tantos anos. Então a gente trabalha também com esse compromisso. E essas pessoas não têm trabalhado com esse compromisso e a gente tem apontado também essa situação lá na Câmara Municipal. A educação abandonou programas pedagógicos que eram importantes, o xadrez, que desenvolvia o raciocínio, o inglês não há mais, a informática
que existia, ela foi, não é que ela não exista mais, mas houve um desestímulo a esse programa. Então também é uma situação séria aqui na nossa cidade que a gente tem procurado explicar para a comunidade que é importante a gente resgatar. Porque eu ouvia muito, quando as mães chegavam, os filhos chegavam na 4ª série e estavam nas escolas municipalizadas, eu cheguei a encontrar mães que me diziam o seguinte: Cláudio, eu quero que meu filho repita de ano, para não ir para a escola estadual. Uhum. Porque pela qualidade que encontravam dentro da escola municipalizada. O que também tem que se dizer é o seguinte: com a municipalização e com o Fundef, que hoje virou Fundeb, começou a sobrar dinheiro na educação. Sim. Então, eu já ouvi essas histórias. Então não dá para dizer assim, olha, a educação não vai bem porque não tem dinheiro. É diferente da saúde. Mas houve uma mudança da filosofia da atual administração com relação a esses programas. Você acha que é um problema relacionado, principalmente quando troca de administração, ou seja, tem um prefeito da corrente política A e, perdeu a eleição, entrou da corrente política B. É uma questão só de filosofia ou está envolvendo vaidade no sentido, não, aquele projeto tem a cara do ex-prefeito. Não, então eu quero apagar essa cara e criar outra. É isso que acaba acontecendo. Isso não é exclusividade de Osasco, não. É no Brasil inteiro. Um quer apagar o que o outro fez e colocar uma cara nova. Primeiro, se isso acontece. E segundo, se isso aconteceu, se você identifica que isso é um dos problemas que aconteceu, vamos dizer que amanhã ou depois, ou na próxima eleição, ou na outra, não importa. Troca-se, isso é saudável para qualquer cidade, trocar os times, né, para movimentar. Troca-se de novo. Como é que faz para não cometer esse erro? Eu vou te dar alguns exemplos. Eu vou te convidar a ligar para o Hospital Antônio Gílio. Eles vão atender e vão dizer assim, Hospital Central de Osasco. Eles omitem o nome do hospital, que é um nome aprovado em lei, porque há um vínculo com a administração anterior. Né? Então, isso acontece. Isso está acontecendo. Qualquer espectador, passa a mão no telefone e liga para o Hospital Antônio Gílio. Pedro Bortoloso também faz isso? Não, lá menos um pouco, mas acho que em frente ao hospital havia uma obra de arte que parecia um C estilizado. Uhum. Derrubaram. Derrubaram? Você vê que tinha pintado. Não, primeiro pintaram de vermelho, agora derrubaram. Isso custou dinheiro aos cofres públicos. Aquilo foi... Sob qual justificativa? Não, para fazer estacionamento. Ampliação do estacionamento. 3 vagas. Exato, mais ou menos, umas 3 ou 4 vagas a mais eles criaram lá. Então, essa característica que não pode ter mais, eu acho que esse tempo na política passou. Acabou. Passou, eu acho que esse tempo passou. Não pode haver solução de continuidade nos projetos, porque isso prejudica quem se beneficia dos projetos, que é o povo. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu hoje critico muito essa posição, essa política pequena que foi adotada também na nossa cidade, e se houver a mudança, eu vou fazer o possível para que não haja mais também por parte de outros grupos que possam assumir a administração, e a gente vai trabalhar para que seja o PSDB, mas que se outros grupos ganhem também, a gente não vê mais esse tipo de coisa pequena que não cabe mais na política e infelizmente foi implementada na nossa cidade. Bacana esse compromisso, pelo menos filosófico do Cláudio, e eu acho que está na hora, né, dos nossos líderes aí que nos representam no legislativo, no executivo, principalmente municipal, pararem com esse tipo de coisa. Independente do lado, isso já aconteceu outras vezes, não é exclusividade dessa troca agora, não. A gente sabe que isso é histórico. Para com isso. O que é bom, continua. O time que está ganhando não se mexe. De repente, até por mais maluquice que pareça, se tem um secretário que é bom demais numa administração, ele topa continuar, deixa o cara lá. Para com isso. Acho que a cidade só vai ganhar o dia que todo mundo tiver esse compromisso e falar, vir aqui na frente de câmera, aqui ou em qualquer programa, tá, e falar, não, meu compromisso é esse. É deixar a coisa andar se estiver indo bem. E vamos mexer no que não estiver dando certo. Você sabe o que eu aprendi, nesses já quase 20 anos de vida pública? Eu aprendi o seguinte, não tem nenhuma administração que só acerte. Sim. E tampouco tem nenhuma administração que só erre. Então tem que pegar as coisas boas das administrações e ir complementando, porque
a preocupação que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte: o beneficiário dos programas, das atividades, do trabalho, é a população que realmente precisa. E não pode ficar sujeita a essas questões. O já não tão jovem Cláudio Pitteri continua tendo ideias jovens, ideias dinâmicas, né, Cláudio? Porque quarentinha agora já não é mais, não pode mais falar que é um jovem, é o experiente Cláudio Pitteri, sempre permanecendo com esse dinamismo aí. Bacana, Cláudio, eu acho que é importante, e as portas da TV Osasco sempre abertas aí para os nossos representantes virem aqui trocar essa ideia e mostrar um pouco, a gente brinca, né? Dar a cara para bater, mostrar um pouco dos seus compromissos, das suas ideias aqui. Obrigado, viu, Cláudio? Obrigado você, eu que agradeço a sua oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal aí da TV Osasco. Eu agora, né, depois que casei, na minha casa, consigo assistir a TV Osasco, sempre assisto seus programas e é um prazer estar aqui com você. Bacana. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais Eclético Mania para vocês. Valeu!